Todas as profecias sobre o Brasil são falsas. Você quer saber por quê? Primeiro, curte, comenta, compartilha, se inscreve neste canal, que eu já vou te contar. Você já deve ter ouvido falar sobre a profecia, que o pessoal está falando por aí, está em alta pra caramba essa ideia de que lá em Juízes, Deus escolheu Jair e ele julgou Israel por 22 anos, né? E as pessoas, é lógico, muita gente está brincando com isso, mas tem muita gente crendo de verdade que algumas coisas da Bíblia se relacionam com o Brasil, por causa do Bolsonaro carregar o nome Messias, e de lógico, ele está fazendo um papel que eu acredito ser extremamente necessário e correto. Acredito muito nele como um homem bom, mas eu discordo quando dizem que ele é alguém escolhido por Deus para fazer essa grande obra de proteger o Brasil, de salvar o Brasil das garras do mal e tal. Por quê? Quando nós vemos na Bíblia que Deus levanta pessoas para defenderem Israel, nós temos dois tipos. Primeiro, nós temos os juízes que levantaram para julgar Israel, foram levantados por Deus para julgar Israel e para defender Israel de outro povo que estava subjugando o povo de Israel. E nós, obviamente, não estamos passando por isso, né? O Bolsonaro não foi levantado para nos defender de um inimigo que está nos subjugando. Não que nós não estejamos sendo governados, não fomos governados durante muito tempo por canalhas, mas nós não estávamos sendo atacados por outro exército, uma nação inimiga. Isso não estava acontecendo, certo? Ele não se enquadra nisso. Também ele não se enquadra uma visão talvez melhor, como, por exemplo, de Ciro ou de Nabucodonosor, que Deus escolheu e os chama de meu servo. Mas esses homens são homens de outra terra, que eles vieram primeiro como castigo para o povo de Israel. E o Bolsonaro, ele não veio como um castigo para consertar o Brasil. Ele veio como, de fato, um homem bom que está tentando fazer aquilo que é bom e correto. Então ele não se enquadra nem como um homem, um juiz levantado por Deus, como foi em Israel, e nem como um Nabucodonosor ou um Ciro que veio para castigar o povo. Tá certo? Eu acredito fielmente, já falei isso em outro vídeo, que o Bolsonaro é um bom homem, é sim um homem que acredita em Deus, que tem fé, e acredito sim que ele tem um propósito, Deus tem um propósito para ele, um plano para ele, como também tem para mim e tem para você que está assistindo esse vídeo. Mas não acredito que o propósito seja necessariamente fazer com que o Brasil seja uma nação cristã, tá certo? Também o Lula, ele não é de jeito nenhum a besta do Apocalipse, no máximo ele é um besta, mas ele não é a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse é um sistema, é uma nação. A besta é uma nação. Quem são os homens ali são os chifres que aparecem, que inclusive tem boca que fala blasfêmia. Esse é o anticristo. Mas a besta é uma nação. Dizer que o Lula é a besta do anticristo, porque linkando lá, né, com Daniel, falando que cada um dos animais era uma nação e representava um rei, e aí agora o Lula ele vai representar também a nação brasileira, se ele vencer a nação brasileira, e ele vai ser um desses animais, ou um desses chifres, e pensar que o anticristo ele vai começar dominando pelo Brasil, trazendo o comunismo. Escuta, preste atenção numa coisa, o sistema do anticristo não é um sistema que vai trazer ideologia de gênero, embora a ideologia de gênero seja utilizada por Satanás, é uma artimanha de Satanás. O sistema do anticristo não é um sistema que vai trazer liberação de drogas, embora também seja uma artimanha de Satanás, também é utilizado por Satanás. O sistema do anticristo é um sistema que vai atacar, vai perseguir os judeus primeiro, e por consequência também os cristãos, e vai procurar matá-los, e não fazer com que eles aceitem o casamento homoafetivo, entende? Então, pensar que o Lula tem alguma coisa a ver com o anticristo é muito inocente, é muita inocência ou falta de entendimento bíblico. É evidente que o comunismo também é uma arma utilizada por Satanás, mas o sistema do anticristo é um sistema religioso e é um sistema que tem uma fé, que tem uma crença, que tem um Deus. O comunismo é um sistema também religioso, por assim dizer, porque tem características religiosas, mas eles não têm um Deus propriamente dito. O Deus do anticristo é o Estado, que é metafísico porque é uma ideia, mas não é divino. Eles não acreditam numa vida após a morte. Eles não acreditam que existe galardão. Eles não acreditam que existe um Deus criador de todas as coisas. Eles só acreditam na matéria. O Lula é comunista e o sistema dele é o comunismo e não o sistema do anticristo, tá certo? Então, nem o Bolsonaro se encaixa nessas ideias que são faladas sobre ideias bíblicas, e nem o Lula também se encaixa nessas ideias bíblicas sobre o anticristo, e sobre a besta, e sobre um perseguidor que vem sobre o povo de Deus. Outra coisa também
é que existem vários vídeos aí de pessoas falando, olha, Deus está falando assim, e aí profetiza, são homens, são mulheres, são apóstolos, são bispos, são pastores, evangelistas, são semideuses, são anjos, são pessoas que se intitulam várias coisas e profetizam que o Brasil será uma grande nação, porque Deus vai fazer um movimento e vai haver um avivamento muito grande aqui, e daqui vai sair a palavra de Deus para o mundo. Entenda uma coisa, o Brasil, ele não é mais importante do que a Venezuela, por exemplo, e a Venezuela sucumbiu ao comunismo. Essas profecias, elas são, na verdade, um tiro no escuro. É como um cara e coroa. Eu posso agora profetizar e dizer assim, olha, eu profetizo que o Brasil será um país abençoado e muito próspero. Mas é evidente que isso vai acontecer se o Bolsonaro for eleito e continuar o plano de governo dele. É como jogar um cara e coroa. Eu tenho 50% de chances de estar certo e 50% de chance de estar errado. É muito fácil estar certo e depois eu apenas colher os louros da vitória. Entenda uma coisa, o Brasil não é a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus é Israel, é Jerusalém. A Terra Santa é lá, a Terra Santa não é aqui. É evidente que se o Brasil, se os brasileiros se voltarem para Deus, se voltarem para Jesus, vai haver um avivamento e o Brasil será um país abençoado. Mas não é só questão de expulsar o comunismo, é questão de se arrepender dos seus maus caminhos, de se arrepender dos seus pecados, é questão de passar a fazer o bem, é questão de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador e não apenas eleger Bolsonaro como presidente. Se o Bolsonaro for eleito, mas os brasileiros continuarem vivendo como um bando de pervertidos, não existe bênção de Deus sobre esta nação. Entende o que eu estou falando? Agora, nós temos sim a possibilidade de, além de eleger Bolsonaro como presidente, nós também passarmos a falar sobre essas coisas, a falarmos de fato sobre Deus e sobre se voltar a Deus para que o país seja abençoado por Deus. Ou nós podemos, o povo pode ir lá e escolher o ladrão, o traidor, o bandido, e não a besta. Não é a besta do anticristo, é o bandido comunista que pode ser escolhido. E então nós vamos caminhar para algo muito ruim, certamente, e vai aumentar com certeza a perversão dos brasileiros, e aí nós não seremos, lógico que não, uma nação abençoada por Deus. Porque Paulo fala em Gálatas que não vos enganeis, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Você entendeu tudo o que eu falei? Você entendeu que não existem profecias que façam sentido para a aplicação agora no Brasil, nem em relação ao Bolsonaro, nem em relação ao Lula e nem em relação à condição que o Brasil estará depois das eleições, a não ser, é claro, que a gente faça com que o Brasil, com que as pessoas se voltem a Deus, se voltem para Jesus e então mudem de vida. E aí, sim, nós sejamos um país abençoado. Você entendeu tudo que eu falei? Então, deixa aqui um comentário para mim. Se você não entendeu, faça uma pergunta. Me ajuda a te esclarecer. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve neste canal e que Deus te abençoe, Deus nos abençoe e que nós possamos ter, no dia 30, um agir de Deus para a nossa nação. Que Deus nos abençoe.